Estamos na lição de número 2 com o título A Predileção dos Pais por um dos Filhos, e nós sabemos que isso causa muitos problemas dentro das famílias quando há uma predileção por parte do pai ou por parte da mãe por algum dos filhos. Então nós temos que ensinar os nossos filhos que eles devem respeitar os seus irmãos. Entre irmãos tem que haver respeito, tem que haver muita cooperação, e os pais têm um papel muito importante. E nós vamos ver aqui neste exemplo bíblico, nós vamos falar a respeito de Isaac e a respeito de Rebeca. E o texto áureo aqui já deixa bem explicado, Gênesis capítulo 25, versículo 28, e amava Isaac a Esaú, porque a caça era do seu gosto, mas Rebeca amava a Jacó. Então aqui no texto áureo nós já estamos vendo que a predileção, houve ali o nascimento dos gêmeos, e Esaú havia uma predileção pelo primogênito, pelo mais velho. Rebeca havia uma predileção para Jacó, o mais moço dos gêmeos, e havia também essa profecia dada ali a Rebeca, que o mais velho serviria ao mais jovem. Então nós temos que ter este cuidado, porque nós vamos ver que o exemplo principalmente aqui de Isaac e de Rebeca, que houve, erro da parte deles, para que nós não venhamos a cometer os mesmos erros. Verdade prática, a preferência de filhos dentro do lar gera divisão e promove o egoísmo na formação deles. Então, os filhos não podem ter egoísmo, eles têm que ter uma cooperação entre eles. A nossa leitura bíblica em classe se encontra em Gênesis capítulo 25, do versículo 19 ao versículo de número 28. E a introdução está dizendo: a história de Isaac e Rebeca parece uma infeliz repetição da história de Abraão e Sara. Por algumas vezes Abraão não soube lidar com os sentimentos de sua esposa, cometendo erros pelos quais pagou um alto preço. Então nessa lição estudaremos a respeito da predileção de filhos pelo casal Isaac e Rebeca. Veremos que quando isso acontece na família, os resultados são conflitos intermináveis que fazem do lar um ambiente hostil para a criação de filhos. Obviamente, essa não é a vontade de Deus para uma família cristã. Então, a vontade de Deus para a família cristã é que haja união, que haja mútua cooperação. Parte primeiro aqui, o plano de Deus para a família e sua presciência. Então, Deus, Ele é onisciente, Ele sabe todas as coisas, Ele tem presciência, Ele já sabe de antemão tudo que vai acontecer, mas só que não há um determinismo da parte de Deus. Deus sabe o que vai acontecer e Deus dá oportunidade para que as pessoas mudem o seu comportamento. No item 1, o plano divino para a família de Isaac e Rebeca. Isaac e Rebeca faziam parte de um plano maior de Deus. E ao conhecer Rebeca e tomá-la por esposa, Isaac não esperava o que viria pela frente. Quando ele descobre que Rebeca era estéril, então a Bíblia diz que o patriarca orou ao Senhor incessantemente para que a madre de sua esposa fosse aberta. Então ele orou ao Senhor. Somente 20 anos depois, Deus ouve a oração dele. Então agora os seus filhos, os gêmeos, nascem quando ele tem 60 anos de idade. Isaac recebe a notícia de Rebeca que ela estava grávida e fica muito feliz, Portanto, nada pode impedir o plano de Deus, pois quando ele opera seus desígnios, se cumprem no tempo certo. Olha só, então Isaac casa com 40 anos, agora ele esperou 20 anos por esta bênção, Agora os seus bebês nascem com ele com a idade de 60 anos, então Deus, Ele é que é o dono do tempo, Ele é que é perfeito. Muitas vezes nós achamos que Deus está demorando. Agora que foi uma prova para Isaac, por quê? Porque o seu pai, Abraão, errou, Porque quando Deus chama Abraão com 75 anos, o filho da promessa, que é o próprio Isaac, ele nasce quando Abraão tem 100 anos. Então demorou 25 anos a bênção. Agora para Isaac demora 20 anos, mas ele esperou e recebeu a sua bênção. Aquele que espera com paciência recebe a sua bênção da parte de Deus. No item 2 aqui da primeira parte, o propósito presciente de Deus. Deus sabia antecipadamente do futuro de Esaú e Isaac.
Então Deus sabia, né, que Esaú não se preocuparia com as coisas de Deus. E Deus sabia que Jacó seria o quê? Ele seria dedicado às coisas que são de Deus. Então ele sabia de antemão o que haveria de acontecer com os filhos gêmeos de Isaac e Rebeca. Isso independia das circunstâncias que houvessem, que envolvesse essa história. Então nós temos que tomar este cuidado, que as pessoas às vezes pensam que há um determinismo, né? Ah, Deus criou um para mandar para o inferno, criou o outro para mandar para o céu. Não, Deus é um Deus de misericórdia. A vontade de Deus é que todos se salvem e venham ao conhecimento da verdade. Alguém diz, pastor, então por que o inferno está cheio? O inferno está cheio porque as pessoas são cabeça dura, não dão o braço a torcer e não aceitam a Jesus Cristo como seu Salvador. E muitas vezes confundem Jesus com religião e colocam defeito numa igreja, colocam defeito na outra, mas esquecem-se que nós temos que olhar para Jesus Cristo. Por isso o Senhor atendeu a oração de Isaac e Rebeca, concedeu filhos gêmeos a eles, né? Entretanto, conforme as crianças se desenvolviam, alguns meses de desenvolvimento ali no ventre, né? Então já havia uma luta dentro do ventre ali, já havia uma luta. Então a Rebeca ficou preocupada com aquilo. Rebeca ficou preocupada, por quê? Porque ela viu que não estava uma situação normal. E quando ela vai buscar a Deus, ora a Deus, então Deus fala com ela, né? Diz assim, ó, e os filhos lutavam dentro dela. Então disse, se assim é, por que sou eu assim? E foi-se a perguntar ao Senhor. Então ela foi fazer a pergunta a Deus. Ela foi perguntar a Deus. E Deus então fala com ela. Deus diz a ela assim, dentro do teu ventre há duas nações. Então o Senhor deixa bem claro para ela, o maior servirá ao menor. Então, ou seja, Esaú nasceu primeiro, ele era o primogênito, ele teria então dentro da sociedade da época ali, né, das leis da sociedade da época, ele teria então a preferência. Então ele seria o maior, ele herdaria então como primogênito. Mas o Senhor diz a ela, o maior servirá ao menor. Ou seja, o menor vai ser mais forte. Tanto é que o menor gerou qual nação? Gerou a nação de Israel. Hoje a nação de Israel estaria de pé. Enquanto que Esaú, os descendentes de Esaú, eles acabaram por desaparecer. Por quê? De tantas coisas erradas que foi fazendo ao longo da história, né? São ao longo da história. Então agora Deus diz isso a ela, deixa ela tranquilizada, porque ela daria a luz a gêmeos, né? E nós devemos então, olha só, devemos ressaltar que esse atributo não é causativo. Então Deus já sabia, Deus de antemão já falou para ela que o maior serviria o menor, mas por quê? Porque Deus tem presciência, Deus sabe do futuro. Não é, então, a presciência de Deus, esse atributo divino, tem muitas pessoas que confundem o pré-conhecimento de Deus, né? Confundem isso com um determinismo, confundem isso como se fosse um atributo causativo. Não é causativo, isto é, não implica determinismo na vida do ser humano. Contudo, o Senhor tem um propósito para a vida de cada pessoa. Muitas vezes não compreendemos, mas sabemos que a vontade dele é perfeita. Então Deus já sabia, Deus já olhou lá na frente. Jacó vai se preocupar com as coisas de Deus. Jacó tanto se preocupou que quando ele foi para sua parentela, que a sua mãe mandou ele ir, no meio do caminho ele está ali solitário, ele deita, coloca uma pedra, ele deita ali e ali o Senhor aparece a ele e ele faz um propósito com o Senhor. Ele fala que não é outro lugar senão a casa de Deus. Ele diz, né, de tudo quanto eu ganhar do Senhor, eu vou devolver o dízimo. Era uma alegria do coração dele. Então ele era uma pessoa obediente às coisas de Deus. Deus já tinha visto isso de antemão. Parte 2 aqui, o conflito familiar. A esterilidade de Rebeca. Na antiguidade, uma mulher estéril era vista como uma pessoa amaldiçoada. Por serem impedidas de procriar, mulheres inférteis eram consideradas inferiores. Então você imagina o sofrimento de Rebeca, né? Ao ponto de num casamento, quando a mulher não podia ter filhos, então era dado ao marido o direito de repudiá-la. E também, muitas vezes, ele podia arrumar uma segunda esposa para pudesse ter filhos. E algumas vezes também a própria esposa concedia ali a sua empregada, né, para que gerasse filhos para eles. No caso de Isaac,
ao perceber que Rebeca não podia dar filhos, orou ao Senhor para que a esterilidade de Rebeca fosse desfeita e ela pudesse gerar. Como vimos, Deus ouviu o clamor de Isaque. Deus é o Deus que ouve clamor. Enquanto Abraão, né, teve aquele erro, o filho dele nasceu, Isaque, depois de 25 anos de fé. No caso que já Isaque, ele teve fé, buscou a Deus, depois de 20 anos casado, ele então gera e tem ali os seus filhos gêmeos. No item 2, o conflito, e os filhos lutavam no ventre. Naquele tempo, do ponto de vista social, a geração de filhos herdeiros era importante para as famílias. Por isso Abraão e Sara precipitaram-se na promessa de Deus, né? E tentaram ajudar a Deus. E foi a maior confusão, porque Agar gerou Ismael, e hoje nós vamos ver os ismaelitas, os árabes. Há conflito até hoje entre os árabes e os israelitas. Então, o nosso Deus, Ele te faz uma promessa, você espera, busca a Deus, faz a sua parte, deixa que Deus faça a parte dele. Não tenta adiantar as coisas, deixa tudo nas mãos de Deus. Diferentemente de seu pai, Isaque buscou a ajuda do alto para superar o problema da esterilidade de Rebeca. E, entretanto, uma vez grávida, para a felicidade do casal, né, Rebeca começou a afligir-se por causa do movimento excessivo dentro do seu ventre. A esposa de Isaque, ela orou ao Senhor a respeito dessa questão e ouviu de Deus que havia 2 povos no seu ventre e que o menor dominaria sobre o maior. Então Deus já havia falado com ela, Deus já havia esclarecido a ela. Então Deus fala assim, ó, e o Senhor lhe disse: 2 nações há no teu ventre, e 2 povos se dividirão das tuas entranhas, ou seja, da tua barriga vai ser gerado 2 povos. Um povo será mais forte do que o outro, e o maior servirá o menor, ou seja, aquele que nascer primeiro, que foi Esaú, ele vai servir o menor, que é Jacó. Então Deus já tinha revelado isso aí para Rebeca, e claro que Rebeca então conversou isso com seu esposo, né? Mas só que pelas leis da sociedade da época, Isaque sempre dava preferência ao seu primogênito. No item 3 aqui da segunda parte, o favoritismo do casal pelos filhos. Em termos de personalidade e temperamento, Esaú e Jacó cresceram como pessoas diferentes, né? Então lá em Gênesis capítulo 25, do verso 25 ao 28, Deus revela a Rebeca as diferenças entre os gêmeos. Então diz assim, ó, o menor, que é Jacó, teria uma descendência forte, e o maior, que é o mais velho, né? E por isso o primogênito Esaú serviria ao menor. No capítulo 27, já idoso e cego, né? Estava cego já, Isaque achava que logo morreria, por isso ele estava preocupado em já ministrar a bênção, né? Já deixar a sua bênção ali, sua bênção patriarcal de direito de primogenitura. Então ele já queria deixar essa bênção. Alicerçado nos padrões legais do direito daquele tempo, dedicava-se a Esaú, pois este o satisfazia com o prazer da caça, que levava para o patriarca. Entretanto, sabendo que havia um plano especial de Deus para o filho mais novo, Rebeca favorecia o que? Jacó. Então essa predileção dos pais ali, produzia o que? Produzia um conflito familiar. Então, os próprios pais ali, eles estavam errados, agindo errado, é claro, né? Pastor, mas Deus escolheu Jacó, meu querido, Deus escolheu Jacó, está escolhido, não precisa de Rebeca tentar enganar o Isaque, não precisa de nada disso. Porque quando Isaque abençoou Jacó enganadamente, não foi ali que Deus escolheu Jacó desde o ventre. Então não é aquilo ali que fez a diferença, não. Nós temos que tomar este cuidado, viu, na nossa mente, para não confundirmos as coisas que são que são de Deus. Na sinopse aqui diz assim, ó, a predileção dos filhos é uma das causas de conflito na família. Temos que tomar este grande cuidado, viu? Na parte 3, o problema da predileção por filhos na família. No item 1, Esaú, filho predileto de Isaque. Isaque demonstrou fraqueza ao receber o agrado de Esaú, né? Que ele trazia a carne da caça do campo, ignorando dessa forma a profecia divina. Então, os pais ali, em comum acordo, eles deviam ter o quê? Ensinar
ensinado seus filhos, criado seus filhos, amado eles da mesma forma e deixado Deus fazer essa obra, né? Deus realizar essa obra. Por força dos padrões sociais da época, o primogênito tinha primazia no futuro da família. Por isso, Isaac pensava que deveria ministrar a bênção patriarcal com direito de primogenitura a Esaú, o mais velho. Entretanto, ele não compreendeu o propósito de Deus para os seus filhos. Isaac não percebeu que havia algo superior em relação aos seus filhos e que o Senhor agiria, né? E que o Senhor agiria para que nenhum dos dois filhos se sentisse prejudicado, porque Deus é que fez essa escolha. Então, Esaú também não ficaria prejudicado, porque Esaú também seria uma grande nação. Então, por isso nós temos que tomar esse cuidado. Por quê? Porque essa predileção gerou também conflito ali entre o Esaú e Jacó. Quando nós vamos vencer esse conflito depois de adulto, foi depois que Jacó teve um encontro com Deus, Deus muda o nome dele para Israel. Quando Deus faz essa grande bênção sobre a vida dele, essa grande transformação, ele consegue então se humilhar diante do seu irmão. Só aí, né, tem a vitória por completo. No item 2 da terceira parte, Jacó, o filho predileto de Rebeca, percebendo que a bênção patriarcal poderia ser concedida a Esaú, o filho mais velho, né? Então Rebeca resolveu o que? Interferir nos fatos, resolveu o que? Ajudar. Então aí está o erro, quando Abraão, né, sua esposa, falou, vamos ajudar Deus, tenha filho com a Agar, foi um erro. E agora Rebeca também querendo ajudar Deus, o que ela faz? Ela acaba por enganar o seu esposo. Então ela arquitetou um plano para que Isaac abençoasse Jacó com a bênção da primogenitura. O que ela fez? Ela deu algumas instruções, né? E nessas instruções, o plano de Rebeca consistia em preparar um cabrito assado, pegar um couro peludo, né, de bode, vestir ali em Jacó, e este deveria passar, levar ali o assado para o seu pai e imitar a voz do seu irmão. E tanto é que Jacó, né, Jacó ali, no caso ali, Isaac já velho, o Jacó está ali diante dele, e ele percebe alguma coisa, ele fala assim, mas a voz parece diferente, mas mesmo assim, ele lança a bênção da primogenitura sobre Jacó. E depois, quando o Esaú chega, aí Isaac diz assim, nossa, mas eu já lancei a bênção da primogenitura sobre o seu irmão. Aí cai aquela amargura, cai aquele rancor sobre Esaú, e Esaú diz, por isso que o nome dele é Jacó, porque no hebraico ali é um nome que soa semelhante a suplantador, né? Ou seja, ele é enganador, e houve aquela ira, aquele conflito, e Esaú ficou naquela vontade de matar o seu irmão. Olha que confusão, que Deus guarde as famílias, os lares, que haja equilíbrio sobre as famílias, viu? No item 3, o problema da predileção pelos filhos, além do conhecimento que os pais tinham acerca do conflito entre os dois filhos, faltou Isaac como líder da família, né? Faltou a ele o que? Habilidade, sabedoria para contornar o embate existente. Por outro lado, Rebeca não avaliou os danos morais e espirituais nos seus filhos. O presente relato bíblico nos ensina que é uma tragédia moral e espiritual quando os pais preferem qualquer um dos filhos. Estes são herança do Senhor, todos os filhos são herança do Senhor. Pastor, mas tem aqui que dá mais problema. Não, aqui que dá mais problema, sempre tem algum que é diferente, que tem algum que requer mais cuidado, mas esse que requer mais cuidado, certamente ele requer mais atenção, mas nós temos que tomar esse cuidado ali, por quê? Para que não haja a predileção, viu? A predileção. Agora, o cuidado, talvez um vai requerer mais cuidado que o outro, mas não pode haver essa predileção. Não pode amar mais um que o outro, dar atenção ou ter o cuidado. Às vezes, em alguma etapa da vida é necessário, mas amar tem que amar os dois de igual modo. E Deus concedeu esse privilégio para que os pais sejam uma bênção na vida dos seus filhos. Veja bem, portanto, quando os pais não fazem predileção pelos filhos, eles evitam um futuro de trauma e problemas emocionais. Nesse sentido, os pais têm responsabilidade no desenvolvimento saudável e equilibrado do ponto de vista físico, emocional e espiritual dos filhos, viu? Conclusão, na palavra de Deus encontramos normas que servem de convivência saudável na vida cristã familiar. Então nós vamos ver que essas normas, né? O apóstolo Paulo colocou lá em Efésios capítulo 6, do verso 1 ao 4, dizendo assim, ó, e vós, filhos, sede obedientes. Filhos têm que ser obedientes, têm que obedecer ao pai e mãe. Quem manda na casa é o pai e mãe. Ah, eu já fiz 18 anos, não interessa, quem manda na casa é o pai e mãe.
Então seja obediente aos vossos pais no Senhor, porque isso é justo. Honra teu pai e tua mãe, que é o primeiro mandamento com promessa. Que promessa que é essa? Para que vá bem e vivas muito tempo sobre a terra. Verso 4, e vós pais não provoqueis a ira aos vossos filhos, mas criai-os na doutrina e admoestação do Senhor. Então ali no Novo Testamento também, essa orientação, amém? Vamos para as nossas perguntas. Número 1, o que Isaac não esperava que viria pela frente, né? A esterilidade da sua esposa, mas no entanto ele foi fiel a Deus, orou a Deus e esperou 20 anos para que abraçasse ali os seus gêmeos. Pergunta 2, o que a presciência de Deus indica? Indica o que o preconhecimento de todas as coisas e não determinismo, viu? Deus já sabia o que ia acontecer, mas não que Deus determinasse. Deus dava oportunidade e sempre dá oportunidade para todos os homens, viu? De igual modo. O que a predileção, tem pergunta 3, o que a predileção praticada pelos pais de Esaú e Jacó produziu? Produziu conflito familiar, né? Um conflito familiar histórico ali, depois entre os descendentes. Pergunta 4, o que Esaú ignorou e que plano Rebeca arquitetou? Então o que Isaac ignorou? Isaac ignorou a profecia divina, dizendo, né, que o mais moço dominaria sobre o mais velho, e Rebeca arquitetou um plano para que Isaac abençoasse Jacó com a bênção da primogenitura, para que não passasse essa bênção para o seu irmão Esaú. Então ambos erraram. Então nós temos que tomar esse cuidado para que Deus nos dê entendimento e inteligência na criação dos nossos filhos. Pergunta 5, segundo a lição, o que o relato bíblico da família de Isaac e Rebeca nos ensina? O presente relato bíblico nos ensina que é uma tragédia moral e espiritual quando os pais preferem qualquer um dos filhos. Então que Deus traga muita bênção, muito equilíbrio sobre a sua vida, sobre a sua família, viu? Que traga entendimento e que Deus continue guardando as famílias na sua presença e dando muita força, porque família abençoada, sociedade abençoada, família abençoada, igreja abençoada. Amém? Deus abençoe você e sua família e até a próxima aula.